Graça e paz, queridos. Uma boa tarde para os irmãos, para os queridos irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, onde você estiver, que ela possa te alcançar. E está te alcançando mesmo, porque o que seria de nós, que seríamos sem a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? A questão é, usufrua da graça do Senhor sobre a sua vida. Não apenas saiba que ela está presente sobre nós, mas usufruamos, né, desta graça constante de Deus sobre nós. Estamos iniciando mais um devocional, uma reflexão do meio-dia, né? Então, fique à vontade aí para chamar de repente alguém aí para escutar essa palavra. De repente, esta é a palavra que Deus tem reservado para você, né? Para esse dia. E aproveite a oportunidade também aí para você compartilhar o link, dar um joinha lá também, né? Um like lá no nosso canal. Certamente isso vai ser bênção também, tá bom? Se você tem algum pedido de oração, como todos os dias, né, comentamos aqui, você tem essa liberdade agora já de colocar aí no chat aí o seu pedido de oração. Esses pedidos de oração, eles são encaminhados para o Ministério de Intercessão da nossa igreja e certamente haverá pessoas orando ao seu favor. O meu nome é Alcemar, sou ministro aqui da igreja, sou líder de célula, né, líder do Ministério com Artes também na parte de teatro. E hoje estamos aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Bom? O tema dessa reflexão é Abra mão da capa. E às vezes abrir mão da capa não é tão fácil não, mas ela é necessária. E nós vamos ver o porquê disso, né? E aí eu introduzo essa reflexão dizendo que, poxa, na vida, né? Nada na vida da gente, nada na vida a gente conquista de graça. Eu acredito que os nossos sonhos, eles estão sempre rodeados de obstáculos, né? E se queremos conquistar, precisamos vencer esses obstáculos. De repente você se lembra aí, aliás, você se lembra de alguma conquista sua? Consegue aí lembrar de alguma das grandes conquistas que você teve? Certamente, querido, essas conquistas elas estão associadas aí aos obstáculos também, estão associadas aí a algumas barreiras, algumas dificuldades de repente que você teve que passar, teve que enfrentar para fazer com que, né, para que o seu sonho pudesse ser realizado. E essa sua grande conquista talvez tenha sido a conquista de um emprego, né, a aprovação no emprego. Talvez tenha a sua conquista, o seu sonho tenha sido uma vaga na universidade. Poxa, fui aprovado no vestibular. De repente a conclusão de algum curso que você tanto desejava. De repente, por que não dizer, a realização do casamento. De repente a aquisição de algum bem. Mas eu acredito, né, volto a dizer que em todos eles, você, eu, nós precisamos, né, tivemos em algum momento que enfrentar algum obstáculo, alguma barreira. E partindo dessa introdução, nós vamos visualizar que tem um personagem bíblico que também enfrentou algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas ele não abriu mão, né? Ele aproveitou, melhor dizendo, a oportunidade que ele teve. Abra mão da capa. O texto base aqui é Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, de 46 a 52. Né? Narra a história que Jesus ia passando, né, por um caminho, e nesse caminho existia um homem, o cego Bartimeu, né? E aí ele cego, mas sabendo que Jesus estava passando, então ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, né? Esse é o contexto desse texto aí, que você depois pode certamente meditar, né? E aí o que acontece? Bartimeu, ele também tinha um grande sonho.
Bartimeu, ele desejava ver. O texto de Marcos diz que Bartimeu lançou fora a sua capa. E o que isso significa, Alcemar? Bom, no versículo 49, Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. E lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Quando Bartimeu foi chamado, ele diz a palavra de Deus que ele deu um salto. E eu fico imaginando ele dando um salto de alegria, ele se levantando, né, pulando imediatamente. Opa, né, é a minha hora. Pegou a sua capa e jogou para o lado, talvez estivesse pensando a si mesmo: tchau, capa, eu não preciso mais de você, sabe? A capa, queridos, era uma certeza de que ele tinha uma deficiência, uma doença que ninguém podia ajudá-lo. Essa capa significava também que ele tinha uma autorização do governo, né, do governo romano, para que ele pudesse então pedir esmola. Né? Havia um significado daquela capa ali. Ou seja, a capa era ali o atestado claro da sua cegueira, o atestado claro da sua limitação. Mas olha só, ao encontrar com Jesus, a gente percebe, né? Ele encontrou com Jesus, aproveitou a oportunidade e a sua vida teria então sido mudada, a sua história foi mudada a partir dali. Ele tinha certeza de que quando Jesus o chamasse, algo de novo aconteceria, né? Ele não mais precisaria usar a capa. Então Jesus o chamou, Jesus perguntou: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu lhe faça? Então ele respondeu: mestre, eu quero ver. Olha só, imediatamente ele responde, porque era aquilo que estava no coração dele, era aquilo que ele desejava. Em outras palavras, eu nunca mais quero ver aquela capa em cima de mim. Eu quero trabalhar, eu quero andar como um cidadão honrado, eu quero ser produtivo, eu quero ver. Talvez, queridos, os seus sonhos não tenham sido realizados, talvez porque tem uma capa te incomodando. Talvez você tenha se agarrado a alguma capa e essa capa tem dificultado a realização do seu sonho. Quem sabe você esteja andando de repente com essa capa há muito tempo, não abrindo mão dessa capa. Quem sabe ela tem te perseguido. Bartimeu lançou fora a sua capa, né? E o que isso significa? Lançar a capa significa vencer obstáculos para a conquista de seus alvos, vencer os obstáculos para a conquista das suas metas, dos desafios, dos sonhos. Abrir mão de alguma coisa em prol de outra. Você tem alguma capa? Ou será que de repente tem capas que você precisa então lançar fora? Deixar de lado? Se sim, qual a capa? Ou quais as suas capas? Quais as capas que precisam ser lançadas fora para que você então possa vencer? Nós percebemos aqui, podemos, né, refletir aqui que de repente pode ser a capa da acomodação. Versículo 46, sentado junto do caminho, né? O que significa sentado junto do caminho? Isso nos dá a ideia de acomodação. Muitos passam a vida inteira, queridos, sentados à beira do caminho, sabe? Acomodados, entregues de repente à sua própria sorte, vivendo como vítimas e não autores da sua história, visualizando as coisas acontecerem, sendo espectadores. Você tem sido vítima ou autor da sua história? Da história da sua vida? Você deseja conquistar seus sonhos? Tem buscado desejar os sonhos? Então é necessário abrir mão da capa. Abrir mão da capa da acomodação. Bartimeu lançou fora sua capa de acomodação, levantou-se e foi até Jesus. E assim ele conquistou o seu grande sonho. De repente a sua capa hoje ela é representada
ela é representada pelo medo. Versículo 49. Tenha bom ânimo, disseram para Bartimeu. Tenha coragem, não temas, Jesus te chama. Bartimeu lançou fora sua capa de medo e de um salto se levantou. Sabe, aquela coisa assim imediata. Opa, me chamou, sou eu, estou aqui, estou preparado. Sabe, eu fico imaginando ele ouvindo que Jesus o chamava e ele imediatamente deu um salto, ou seja, de alegria. É hoje, é agora. Eu estava esperando por esse momento há muito tempo, eu não vou perder não. Isso nos ensina a jamais deixar que o medo roube os nossos sonhos, que o medo nos impeça de sonhar e de conquistar aquilo que desejamos. Queridos, não tenhamos medo. De repente a sua capa, querido, é a capa da incredulidade. Versículo 52. Ser curado naquela época, querido, e nas condições dele, né, as condições financeiras, talvez fosse impossível, fosse um cenário realmente impossível. Mas ele tinha um sonho dentro dele. Talvez esse homem guardava este grande sonho que de repente para muitos ali, para muitos que o viam ali naquele estado, fosse impossível mesmo. Mas ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe você tem alimentado no seu coração um sonho, mas ele tem custado em se realizar porque te falta gritar. Como assim, Alcemar, gritar? Talvez falta você dar o grito. O grito aqui, queridos, representa te falta orar. Falta a ação da sua parte. Falta o grito da oração. Quem sabe você tem deixado de lado a oração. O texto nos diz, né, continua dizendo que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Cala essa boca aí, né? Que isso? Para, não sei o quê. Bartimeu teve que enfrentar o obstáculo da incredulidade das pessoas à sua volta. Ele teve que enfrentar essa barreira ainda. A barreira das pessoas tentando dificultar, né, o seu sonho, a realização do seu sonho. Muitas pessoas o desestimulavam, sabe? O desanimavam na conquista do seu sonho, naquele momento ali. Quem sabe você tem sido desestimulado por amigos, por familiares, por colegas, pessoas próximas. Deseje com todas as suas forças pela ação de Deus na sua vida. Não abra mão. Não permita que os obstáculos que se levantem sejam maiores do que o seu sonho, do que o desejo de tornar o seu sonho uma realidade. Observemos aqui que este homem, ele aproveitou a oportunidade e não desistiu. As pessoas, e ele falava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Né? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Em Jeremias 29 também diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por meio da fé, ele conquistou o seu sonho e foi curado. Ele lançou fora a capa do comodismo, do medo, da incredulidade e Jesus realizou o seu grande sonho. Se você lançar fora a capa, ou talvez as capas, Jesus, querido, fará maravilhas na sua vida. Quem sabe você tem se apresentado como um cego espiritual, que não tem visto Deus, que não tem presenciado a ação de Deus, não tem se voltado para Deus e contemplado o seu infinito amor. Mas eu queria dizer em nome de Jesus que você pode, que você consegue. Jogue fora a capa. Abra mão da capa. Se levante e vá até Jesus. Ignore a descrença dos outros. Ignore o comodismo, o medo. Ignore os obstáculos e grite. E ore. E clame. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Concluindo, queridos, quais são os obstáculos que você precisa vencer para conquistar os seus sonhos? Haja como Bartimeu. Alimente a sua fé. Abra os seus olhos espirituais.
ouça Jesus te chamando e o veja te estendendo as mãos e realizando os seus sonhos. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa ainda ser alimentada no seu coração através do Espírito Santo de Deus e te incomode e te impulsione a sair do lugar em que você está e a nesse momento orar, clamar e ter então o início da realização do seu sonho neste momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Se você colocou os seus pedidos, amém. Se você não colocou, não teve a oportunidade, condições aí de repente, né, não está no computador, mas apresente agora os seus pedidos ou o seu sonho, né, o seu desejo aí diante de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nesta tarde, mais uma vez. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que temos de ministrarmos a Tua Palavra, de sermos esse instrumento, esse canal. Ó Deus, da mesma forma que o Senhor já falou ao meu coração, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encontre neste momento corações sensíveis, corações abertos, olhos abertos, para poder sentir e enxergar, ó Deus, a ação do Senhor. Por favor, os meus irmãos que têm apresentado neste momento, Deus, algum pedido de oração, alguma necessidade, Pai, por favor, que os teus ouvidos, ó Deus, estejam atentos a esta oração, a esse pedido, e que dentro da vontade do Senhor, dentro do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, debaixo do teu infinito amor, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, olhar para nós e atender, ó Deus, os nossos desejos, e que o nome do Senhor, ao ser atendido esse pedido, seja glorificado nas nossas vidas, através de nós. Por favor, que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, todos os dias, ó Deus, estarmos com os nossos olhos abertos, com o nosso coração voltado para o Senhor, para que possamos, ó Deus, não perder as oportunidades que se apresentam diante de nós, né? E temos assim, ó Deus, a ação poderosa do Senhor constantemente sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, gratos por tudo, por teu infinito amor sobre nós. Gratos oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.